E aí, beleza? Um garoto chamado Orion é apaixonado por uma garotinha chamada Sally, mas não tem coragem de falar com ela por medo. Ele então explica que tem medo de muitas coisas e para expressar eles usa um caderno. Às vezes, ele tem medo da água da privada, pois poderia inundar tudo. Tem medo de responder à professora, porque tem medo de dizer algo errado. Tem medo de palhaços, mosquitos, edifícios e uma infinidade de coisas. Além disso, na escola tem um garoto chamado Richie que é muito ruim. Orion tenta se afastar dele por medo do que pode acontecer, mas um dia Richie rouba seu caderno, o que causa problemas para ele. Chega sexta-feira e a professora lembra que vai ter uma excursão e pede a autorização dos pais de Orion. Ele responde que seus pais não o deixaram ir, mas Sally diz que quer se sentar ao lado dele na excursão. Orion não sabe o que responder e bem na hora chegam os pais de Sally. Então ela vai embora. Depois seus pais dizem que sabem sobre a excursão e que ele deveria ir, incentivando-o a não ter medo. Mesmo que eles falem e Orion os escute, ele continua preocupado com tudo. Pouco antes de dormir, ele não quer que seus pais saiam, mas eles apenas deixam a porta aberta. Orion acende todas as luzes, mas uma tempestade provoca um corte de energia, onde ele conta que o pior dos medos dele é o escuro. Nesse momento, Orion recebe a visita do próprio escuro. Ele diz que está cansado de que ele tenha medo, pois é barulhento e pior que os outros medrosos. Orion não parece entendê-lo e o escuro tenta explicar que, na verdade, não é malvado. Mesmo que todos o vejam dessa forma, eles começam a conversar e Orion expressa seu desejo de não ter medo. O escuro percebe que Orion não tem medo só dele e propõe uma viagem para superar isso. No início, Orion recusa, mas depois entende que deve fazer isso. Assim, ele finalmente aceita e o escuro o leva voando para fora. Ao mesmo tempo, tudo isso é narrado por Orion já adulto, que tenta explicar à sua filha como perder o medo do escuro. Embora sua filha não esteja convencida de que funcione, quer continuar ouvindo seu pai. Então, ele continua contando que ele e o escuro voavam pelos céus, onde ele garantia que conseguiria fazer Orion perder seus medos. Eles passam por vários lugares e Orion começa a pensar que foi uma má ideia, desejando voltar para casa. No entanto, o escuro o convence a continuar com ele. Depois de um tempo, o Senhor Luz cobre a terra, enquanto o escuro vai criando a noite no outro lado do mundo. Depois, durante um descanso, o escuro apresenta as outras entidades da noite: sono, silêncio, insônia, barulhos inexplicáveis e a sonho bons sonhos. Embora seus companheiros não concordem que ele tenha levado Orion, o escuro os convence de que em breve ele vai superar seus medos. Enquanto observa, Orion vê que sono é quem faz as pessoas dormirem à noite, insônia faz as pessoas não pararem de pensar em coisas do passado ou possibilidades. Silêncio suga todos os barulhos ao redor para que possam dormir tranquilamente. E por outro lado, barulhos inexplicáveis faz sons estranhos por toda parte. Enquanto isso, bons sonhos motiva as pessoas com sonhos bons e inspiradores, mas Orion só pensa em pesadelos, arruinando o trabalho de bons sonhos, transformando um sonho bom em um pesadelo, o que desperta a ira de bons sonhos. Orion cria um caos nos sonhos, mas o escuro intervém para tirá-lo dali. Apesar de sentir que não progrediu, o escuro faz ele ver que não tem mais medo dele, o que consideram um progresso. Depois passam por muitas outras experiências onde Orion até ajuda os companheiros do escuro de forma inteligente e sem atrapalhar, o que o faz perder o medo aos poucos. Então fazem uma pequena pausa onde Orion agradece seu novo amigo e o conforta por quem odeia o escuro. Quando a pausa acaba, Orion observa que Luz está prestes a chegar, sendo a inimiga do escuro. Novamente com Orion adulto, ele sai com sua filha para passear e acaba mostrando que ainda tem medo do escuro, indo pelo caminho claro, onde ela diz que as histórias sinceras são as que mais ajudam. Em um novo momento com o escuro, Orion diz aos outros que muitas coisas do dia são incríveis, o que faz parecer que estar com o escuro os faz perder coisas maravilhosas. E isso chateia o escuro, que fica triste com Orion. Ele se desculpa, explicando que não foi sua intenção causar isso e no próximo descanso tenta elogiar as virtudes do escuro, mas acaba piorando as coisas. Os companheiros decidem se afastar do escuro para trabalhar com o Senhor Luz durante o dia, e embora o escuro pense que estão brincando, ele logo percebe que estavam falando sério. Triste, ele se despede e Orion nota que sem querer separou o grupo. Embora Orion decida acompanhar o escuro,
escuro, ele percebe que, sem seus companheiros, a noite já não é a mesma. O escuro, sem vontade de continuar, decide esperar luz, apesar dos avisos de Orion sobre ele desaparecer. E quando o Senhor Luz chega, o escuro se desvanece, deixando Orion sozinho. No presente, Orion leva sua filha a um planetário iluminado por constelações artificiais, um lugar para estimular sua imaginação, já que ele não sabe continuar a história. Enquanto estão lá, sua filha, chamada Hipátia, continua a história. Juntando-se ao relato de Orion, ela recita um poema para ele, enquanto os companheiros entendem que a noite é necessária conforme coisas ruins acontecem pelo mundo, como o calor extremo. Logo, eles se reúnem com Orion para ouvir o resto do poema e percebem que, para trazer de volta o escuro, devem entrar nos sonhos de Orion. Assim, eles o fazem dormir e sonhar com coisas medonhas. Então, logo, Orion se reúne com o escuro, que está feliz por ele ter ido buscá-lo. No entanto, o armário começa a levar o escuro e Orion não sabe o que fazer. E então dizem que, para salvar o escuro, ele deve entrar em seu armário. Ele percebe que seu amigo está prestes a ser consumido e vai pegá-lo, mas não é tão fácil. Bom sonho sai de sua cabeça, enquanto Hipátia tenta segurar eles e diz aos outros que precisam acordá-lo. Insônia tenta fazer ele acordar, enquanto Orion e o escuro estão prestes a morrer. Silêncio, ao ver que não conseguem acordá-lo, absorve todo o ruído e diz a Orion suas primeiras palavras. Se ele não acordar, vai perder o passeio. Isso consegue despertar ele e traz de volta o escuro, restaurando a noite no mundo e acalmando as pessoas. Depois, Bons Sonhos e os demais companheiros se despedem de Orion, agradecendo-lhe pela incrível noite que viveram, além de dizer palavras boas para o escuro. O gigante deixa Orion em sua casa, onde ambos se agradecem, já que os dois mudaram sua forma de ver as coisas, e então despedem-se como grandes amigos. Em seguida, Orion descobre que Hipátia é sua filha e que ela vem do futuro, mesmo que ela não saiba como voltar. Nesse momento chega um garoto chamado Tico, que menciona ter uma máquina do tempo. Ele se oferece levar Hipátia de volta, mas antes precisam destruir alguns monstros que vieram junto com ele. Rapidamente enfrentam os monstros e felizmente conseguem vencê-los. Uma vez que derrotaram eles, entram na máquina do tempo e viajam ao futuro. Tico consegue levar Hipátia de volta ao seu tempo, enquanto seu pai, Orion, fica muito feliz com isso. Depois, Tico se despede, ele viaja em sua máquina do tempo e ele vem de um futuro mais distante. Tico é, na verdade, o filho de Hipátia e ele também adicionou sua parte à história. Enquanto isso, Hipátia atende a visita de seu pai já idoso, que está casado com Sally, já que no passado Orion foi à excursão e se sentou com Sally. Acabando assim o filme Orion e o Escuro de 2024, inspirado no livro de mesmo nome. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.